Ivoneide se converteu e foi batizada na Igreja da Graça, em São Paulo. Mas há quase 20 anos mora em Londres, na Inglaterra, e é casada com um britânico. E é lá, no ano de 2011, que descobre um meningioma no cérebro. Fiquei realmente muito preocupada. Até então eu não sabia que ele era genético. E a minha mãe, ela já tinha tido. Ela teve que operar, porque ela começou a se sentir muito mal. Ela não podia andar sozinha, ela caía na rua. Sentia muita tontura, muito desequilíbrio. Eu estava com esses mesmos sintomas. Eu acordava e tinha que tomar remédio, senão ficava muita mesmo dor de cabeça. Uma hora ou outra eu ia ter que operar, porque ele não diminui, ele só cresce. Fiquei muito preocupado. Pensando na condição dela, simplesmente eu não sabia o que fazer. Fiquei obviamente mais preocupado no que isso poderia influenciar na saúde mental dela, de fato. A notícia me deixou em choque, fiquei perplexo, mas eu tinha que ser forte por ela. Ela falou comigo por telefone. Eu não falei nada na hora, né? Porque eu sei que ela é muito assim, assustada com essas coisas. Eu falei assim, Deus está no controle de tudo e eu sei que vai dar tudo certo. A posição que esse meningioma ele estava era uma posição perigosa, que ele poderia causar obstrução. Somente a cirurgia. É só paliativo, remédio para dor. Mas um tratamento mesmo, não. De 2011 que eu descobri até 2023. Em abril de 2023, Ivoneide descobre a Igreja da Graça no centro de Londres. E o pastor Elvis já estava lá. Foi uma bênção muito grande, porque eu me encontrei. Deus concedeu um crescimento muito grande à nossa igreja. Eu lembro de ter feito uma oração muito séria, pedindo a Deus pessoas cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo na nossa igreja. E eu lembro que foi um primeiro domingo do mês, onde a gente faz um café da manhã especial para todos os membros. E eu preguei a mensagem de Apocalipse 3:20. Eu levantei e comecei a fazer uma oração e, para minha grata surpresa, não teria como não lembrar do dia do batismo da Ivoneide, que foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo na nossa igreja. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Meu crescimento espiritual foi enorme depois disso. Eu me lembro de uma vez, ela estava em um dos quartos de casa. Foi como se ela estivesse falando um outro idioma, falando na língua dos anjos. Eu reconheci algumas das palavras. Era quase que hebreu ou algo do tipo, porque a minha mãe é judia. Eu reconheci algumas palavras em hebreu. E isso foi um grande despertar. Ainda convivendo com as dores do meningioma, no mesmo ano, em setembro, Ivoneide também descobre 3 pedras nos rins. Dependendo, se eles crescessem um pouquinho mais, eu ia ter que fazer cirurgia, que é cirurgia laser, né? Eu coloquei nas mãos de Deus. Tudo que eu via que era achado nos meus exames, eu não fiquei preocupada com mais nada. Isso fez uma grande diferença na vida da Ivoneide. Basicamente, o corpo dela se curou sozinho por causa da positividade. Mas eu diria que foi a atitude dela em relação ao problema e à vida depois de ir à igreja. E aí eu vim para o Brasil. E aí foi aonde eu procurei um neurologista, me pediu uma ressonância magnética do meu crânio. Fui também numa endócrina, ela pediu ultrassom abdominal por conta das pedras nos rins. Ela estava confiando que Deus ia entrar com providência na vida dela. Quando veio o resultado, veio completamente nada, não tinha nada no meu exame. Eu fiquei chocada, eu falei, doutor, mas como? Como assim? Ele não teve explicação. Eu olhei para cima, agradeci a Deus e eu falei, né? Ele é o médico dos médicos, doutor. E as pedras no rins foi a mesma coisa, não tem nada. Quando ela abriu o exame, ela deu risada. Completamente aliviada, sem dúvidas. Quer dizer, é quase como que Sabe, foi mais um daqueles momentos em que você pensa que você carrega toda aquela pressão na sua cabeça, parece que alguma coisa está pesando nas suas costas. Foi um momento de despertar, por assim dizer. Agradeço a Deus por tudo isso, pelos milagres que Ele nos tem dado, por Ele, né, ter entrado na vida da minha filha, porque hoje ela é outra pessoa. Foi um testemunho gigantesco. E ela, não apenas por viver em Londres, mas por ser casada com um britânico, eu creio que a vida dela é um testemunho para mostrar para os ingleses que o nosso Deus continua fazendo milagres. Eu tenho só uma explicação, que Deus, Ele tem planos na minha vida.
Deus pode tudo, pode tudo. Oh, glória a Deus.